Shalom, Haverins, que nos acompanham no nosso canal Torá, Davar e Yavé, e que também fazem parte do nosso grupo de estudos no WhatsApp, que traz o mesmo nome, Torá, Davar e Yavé. Eu quero pedir para que você que ainda não é inscrito e que tem acompanhado os vídeos do nosso canal, você também possa inscrever-se em nosso canal, dar aquele like nos vídeos que você achar interessante e achar edificante para a sua vida, porque assim você estará nos ajudando, estará também se ajudando naquilo que você não tinha conhecimento, e através dos vídeos postos nesse canal você passou a ser despertado para essa verdade. Estará também nos ajudando a divulgar essas verdades, ora então ocultada dentro das religiões cristãs e jamais exposta para que as pessoas venham a ter esse conhecimento e serem libertas de todo o engano que as religiões têm proposto para que as pessoas permaneçam cauterizadas dentro daquilo que elas entendem ser uma verdade, que na verdade não é a verdade. Bom, mas com este vídeo eu gostaria de ser bem breve, apenas explicar os 4 níveis de interpretação judaica, ou seja, aquilo que o judaísmo entende como a sua teologia interpretativa das Escrituras. E nós temos 4 níveis de interpretação. São esses: Peshat, o Remes, o Drash ou Midrash e o Sod. Então, basicamente, são esses os 4 níveis de interpretação. São níveis que trazem um esclarecimento muito amplo dentro do âmbito escriturístico, naquilo que nós não entendemos, mas quando aplicamos esses níveis de interpretação, o nosso aclarar dentro das Escrituras ficam extremamente amplo. Então vamos entender um pouco sobre cada um desses níveis de interpretação judaica. O primeiro nível é o Peshat, que significa simples. O sentido literal e pleno do texto, mais ou menos, que os acadêmicos modernos chamam de exegese histórico-gramatical, que olha para a gramática da língua e as questões históricas como pano de fundo para decidir o que uma passagem significa. Acadêmicos modernos frequentemente usam a exegese histórico-gramatical como sendo um único meio válido de lidar com um texto. Pastores que usam outras abordagens em seus sermões usualmente sentem-se na defensiva sobre isso diante de acadêmicos. Mas os rabinos tinham 3 outros meios de interpretar as Escrituras, e sua validade não deveria ser excluída de imediato, mas relacionada à validade de suas pressuposições implicadas. O que isto quer dizer? Isto quer dizer que esse nível simples de interpretação, o Remes, ele não é utilizado dentro do meio cristão. E assim nós encontramos uma deficiência em questões de interpretar textos difíceis. Nós vemos os pontos de vista sendo aplicados ao invés do ponto de vista escriturístico. E nós sabemos que dentro das interpretações cristãs nós temos 2 termos gregos, que é a exegese e a eisegese. O prefixo exegese significa tirar de dentro, tirar para fora. Ou seja, eu tiro o pensamento das Escrituras, aquilo que o texto está querendo dizer, e aplico para o ouvinte. O contrário, exegese, é colocar de fora para dentro. Quando eu coloco o meu pensamento acima daquilo que é o pensamento do texto,
E ao invés de fazer as pessoas entenderem o que o texto está querendo dizer, eu tento fazê-las entender ou forçá-las a entender aquilo que eu quero passar. Isso é forçar a porta da interpretação correta das Escrituras. Esse primeiro nível, o remes, é um nível simples, na qual nós poderíamos comparar ao orvalho quando cai na grama verde. E qualquer criança sabe que aquilo que está na grama verde significa algo que a molha, que cai de cima para baixo. Então, esse é o nível mais simples da interpretação, o remes. Logo após, nós temos o peshat, logo após nós temos o remes, que é o segundo nível de interpretação. O remes significa a dica textual na qual, quando estamos interpretando um texto, aquela dica nos arremete a analisarmos outro texto para fazer-nos entender aquele texto na qual nós estamos estudando. Então a palavra remes significa dica ou direção. E essa dica presente numa palavra, numa expressão ou em outro elemento no texto, estão as dicas sobre uma verdade não estabelecida pelo peshat. A pressuposição implicada é que o Eterno pode dar dicas de qualquer coisa sobre as quais os escritores da Bíblia não tinham conhecimento. Esse nível aqui, o segundo nível, é o peshat, aonde o texto te dá dicas dentro de outras passagens na qual você não tinha conhecimento para poder interpretar de forma correta aquela passagem na qual você está estudando para si. Terceiro nível é o drash ou midrash, que vem da palavra buscar. Quando nós buscamos com uma profundidade maior, quando nós vamos cavando até submergirmos dentro de uma profundidade textual na qual nenhum dos outros dois níveis de interpretação podem nos levar, nem o peshat e nem o remes, mas o drash ou midrash, ele passa a nos introduzir em um nível mais elevado de interpretação. À medida que nós nos aproximamos do texto, que nós nos debruçamos sobre ele, nós temos a capacitação dada pelo Ruach HaKodesh para podermos fazer uma busca precisa daquilo que o texto quer nos ensinar. Então veja, midrash é uma busca, uma aplicação alegórica ou homilética de um texto. Isso é uma espécie de exegese, você tirar de dentro para fora. A leitura dos pensamentos de alguém presente dentro do texto, em oposição à exegese que extrai do texto o que ele de fato quer dizer. A pressuposição sugerida é de que as palavras das Escrituras podem se tornar legitimamente os grãos para o moinho do intelecto humano, que o Eterno pode guiar as verdades não relacionadas diretamente ao texto como um todo. Vou dar um exemplo aqui para você. O que é uma midrash textual? Quando nós adentramos na mente do autor para entender aquilo que ele queria expressar dentro do livro ou carta escrito, nós precisamos fazer uma busca dentro do seu pensamento. Moshe, quando ele escreve o Sefer Bereshit, o livro de Gênesis, muitas interpretações cristãs entendem que Moshe Rabbeinu, o mestre ou professor Moisés, ele estava querendo fazer um relato do princípio da criação. Mas a bem da verdade que Moisés não estava apontando sobre o princípio da criação, mas sobre o principiador, aquele que inicia toda a criação. Você talvez possa perguntar, mas
Princípio e principiador são as mesmas coisas? Eu lhe diria que não. O principiador é aquele que inicia todas as coisas, aquele que inicia aquilo que não existia no princípio. A palavra princípio é Bereshit, e nós temos ali, dentro da palavra Bereshit, fazendo uma extração da palavra Roshit, nós temos a palavra cabeça. O cabeça que iniciou toda a criação. Logo depois do Remes, nós temos o último e mais profundo nível, que é o Sod. O Sod é o segredo que está oculto dentro do texto. A codificação textual que o Ruach HaKodesh descodifica para nós, nos dando a revelação do texto. Revelação esta que não se encontra em nenhum livro teológico ou em nenhum outro livro, mas somente na eternidade, no coração de Hashem. Espero tê-los ajudado a conhecer mais sobre esses 4 níveis de interpretação. Fiz aqui uma síntese muito rápida para que vocês possam interpretar as Escrituras de forma correta. Que o Eterno os abençoe em nome de Yeshua HaMashiach.